é até difícil continuar, sabe? Porque não dá vontade de parar. Não dá vontade de parar de louvar, não é não? Podem se sentar, meus irmãos. A paz. Sabe, um versículo que eu não posso deixar de começar essa mensagem sem falar com vocês, sem compartilhar com vocês. É um versículo que estava no meu coração enquanto nós, sabe, estávamos adorando ao Senhor. É um versículo que está no Evangelho de João, onde diz bem assim: para que ele cresça é necessário que eu diminua. Sabe, por vezes nós estamos tão envolvidos com as coisas dessa terra, por vezes nós estamos tão envolvidos com os nossos afazeres, com os problemas, com as nossas perturbações por vezes com as nossas próprias ambições, que nós não sabemos. Nós não conseguimos deixar espaço para o Espírito Santo agir no nosso meio. Mas eu quero te lembrar hoje, te trazer a memória daquilo que te traz paz. Eu quero te trazer a memória aquilo que traz paz no seu coração. Aquele momento onde você percebe que só vale a pena estar aqui. A palavra que Deus colocou no meu coração tem como tema o caminho para a paz. Eu queria já começar essa palavra te perguntando: como é que está a tua paz? Como é que está a tua semana? Você tem se sentido bem? Tem se sentido, você tem conseguido ter um sono bom, um sono de qualidade? Ou os problemas têm tirado o seu sono? O que tira a sua paz? O que te perturba? Será, às vezes, uma pequena confusão? Às vezes alguém chega e fala alguma coisa com você já fica irado, já explode. Como está a tua paz? Sabe, nessa semana o Espírito Santo ele vem tocando no meu coração e vem falando sobre algumas coisas através de alguns eventos. Sabe por que nós temos muita dificuldade em sentir a presença de Deus muitas vezes? É porque nós vemos Deus, ou o Espírito Santo, como algo religioso apenas, como uma ideia. Às vezes nós estamos vendo o Espírito Santo apenas, ou Deus, como se ele fosse apenas algo da nossa mente. E por isso que muitos têm dificuldade, às vezes, de orar falando mesmo, sabe, com a boca. Porque eu não sei se você percebeu, mas você não fala com ninguém que está aqui por pensamento. E eu não estou desvalorizando a oração por pensamento. Mas eu estou falando que Deus, ele só vai se tornar real à medida que você começar a tratá-lo como real, como pessoa. À medida que você chegar e sentar e você começar, a falar com ele como se ele estivesse do seu lado, como se ele fosse seu melhor amigo. Porque Deus é o seu melhor amigo. Deus é seu pai. Você tem um pai. Você tem um pai que cuida de você em todas as suas necessidades. Você tem um pai que te orienta. Um pai que não falha. Talvez o seu tenha falhado, provavelmente, mas o nosso Deus não falha. Falar sobre paz no mundo como o nosso de hoje, num mundo onde, parece que está cada vez mais difícil viver em paz, onde há tanta perturbação, onde há estresse, ansiedade, onde há tantas preocupações que tiram, aquela sensação boa de estar na presença do Senhor, porque a paz só está na presença dele. Às vezes você deixa de priorizar a presença dele, e aí, como é que você vai sentir paz? Deus ele tem colocado no meu coração para falar para vocês sobre aquilo que realmente te traz a verdadeira paz. O que pode mudar a tua vida, sabe? Porque às vezes a gente procura a nossa paz em coisas nesse mundo e como já foi falado aqui, o mundo não tem nada para te oferecer. O mundo não tem nada para te oferecer em relação à paz. A paz que o mundo pode te oferecer é uma paz de 5 minutos, uma paz de 5 segundos que depois vem com, pensamentos de remorso, pensamentos de culpa. Uma paz que depois você vai perder a noite inteira de sono remoendo e pensando, por que eu fui fazer isso? Sabe por que nós não temos paz, muitas vezes? É porque nós lidamos com as dificuldades da vida da seguinte forma. Vem um problema e nós não confiamos em Deus. A verdade é essa, desculpa lá, mas é muito difícil. Eu não quero ser radical, mas eu quero elevar isso hoje. O que você entende por confiar no Senhor? O que você entende por confiança em Deus, confiança plena? Quando você confia numa pessoa, você descansa.
E aí muitos vivem e o primeiro problema vem e você já perde a sua paz. Sabe, aquela dificuldade, aquele problema já vem e tira seu sono. Você fica pensando e remoendo aquele problema. E a Bíblia diz, por acaso alguma das suas ansiedades, alguma ansiedade sua vai fazer com que um fio na sua cabeça nasça? Por acaso alguma ansiedade vai se resolver? Por você estar preocupado? Será que nós estamos, ao invés de estar no grupo de pacificadores, como a Bíblia fala, que nós devemos ser pacificadores, será que nós somos os primeiros a quando alguém está brigando, quando alguém está caindo, nós somos os primeiros a ir lá e apedrejar a pessoa? A incitar a violência, a incitar o ódio? Como você quer ter paz assim? Sabe, o Espírito Santo, e eu quero que vocês entendam isso, eu não estou aqui como Satanás para te julgar, deixando bem claro. Eu estou aqui só te trazendo uma verdade que veio à tona na minha vida, porque como vocês, eu estou aprendendo do Mestre, do Príncipe da Paz. Jesus é o Príncipe da Paz. E você não tem como falar de paz sem você falar dele. E eu quero te fazer você entender que Jesus não é uma ideia. Porque na minha escola, infelizmente, a minha professora de português, ela acha que Jesus Cristo é a nossa mente. Que Jesus Cristo, que o nosso Deus é a nossa mente, simplesmente. Mas Jesus Cristo não é uma ideia. Jesus Cristo não é uma entidade. Jesus Cristo é algo que você vive. Que você vive todos os dias, porque Ele vive, Ele está vivo, Ele é real. Ele não é apenas uma ideia, uma filosofia. Ele não é alguém que você só estuda. Ele é alguém que você segue, porque Ele é o mestre. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Como é que você quer alcançar a verdade que vai te libertar? E vai libertar todos à sua volta, ao seu redor, se você não busca conhecer o homem que você diz amar. Como é que você pode dizer que você ama Jesus Cristo se você não conhece pelo menos as coisas que Ele fez? Nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, João e Lucas. É o homem que você diz amar. É o homem que você fala todo dia, quando você está aqui declarando nos louvores. Estou gastando a minha vida por Ele. Por quem? Por quem você não conhece? E porque você não conhece, você não consegue confiar, porque você não confia em quem você não conhece. Abram comigo as Bíblias em Romanos capítulo 12. Nós vamos estar lendo só um pouquinho. Romanos capítulo 12. Antes eu quero compartilhar com você um testemunho do porquê que é real. Sabe, do porquê que, como é que eu descobri e entendi na minha vida de que a Bíblia funciona, de que a palavra funciona. Porque quando a gente fala, esse livro é tudo que você precisa para a sua vida, às vezes fica uma coisa meio ambígua, porque você ainda não viveu isso. Mas eu quero te incitar hoje, te fazer você despertar essa curiosidade de procurar intimidade com a palavra, para que você perceba que ela é real e funciona, que Deus, essa aqui é a mente de Deus revelada aos seus filhos. Se você quer ter uma vida completamente diferente do mundo, você tem que ver e viver isso aqui. Essa semana eu estava numa situação onde uma amiga minha, ela estava com alguns problemas, uma pessoa importante para mim estava com alguns problemas, e ela estava numa daquelas amizades, sabe aquela amizade que parece que simplesmente a pessoa só está com você porque você tem algo de valor? Alguém que tem uma amizade como essa? Sabe, aquelas pessoas parasitas mesmo, aquelas pessoas, sabe, que só estão com você claramente porque você tem algo de especial. O Luiz tá rindo, tem, né? Bom, ela estava nessa situação. Ela estava nessa situação dessa amizade. E aí ela chegou para mim e perguntou, me pediu uma orientação. O que eu faço? Porque, resumidamente, nós estamos numa corrida, no caso, para poder estudar para os exames nacionais de português. Estamos já finalizando já o ensino. E essa colega da minha amiga, ela pediu os resumos, pediu para ela fazer resumos sobre isso. E a minha amiga falou comigo, olha, eu não quero, eu tô cansada já de ter amizades, de ter pessoas que só estão para sugar, sabe, a minha energia. E aí eu falei com ela, olha, pelo desejo do meu coração, eu poderia falar simplesmente para você, não dá. Mas eu não posso te instruir com base no meu coração, porque a Bíblia já diz, o coração do homem é enganoso.
Eu não posso agir da forma como eu quero, porque é exatamente por isso que a gente se quebra. Porque a gente faz do jeito que a gente acha e não do jeito que dá certo. E o jeito que dá certo é a palavra do Senhor. O jeito que funciona é a palavra daquele que já viu o teu futuro, que já conhece, que já tem o teu nome, a tua história escrita. Já tem a tua história escrita. Todos os dias da sua vida, ele já tem escrito. Ele já te conhece. Ele tem planos a seu respeito, como um pai. A Bíblia diz em Jeremias, eu tenho planos de paz e não de mal. Planos de vos fazer prosperar e dar um futuro de esperança. Agora eu te pergunto, será que não é minimamente, gente, inteligente nós buscarmos saber daquele que nos instrui e sabe sobre o nosso futuro? Não é minimamente inteligente a gente buscar colocar isso aqui em prática? Sendo que o autor da nossa fé, o nosso Criador, ele conhece o nosso futuro, ele sabe o melhor caminho, ele é nosso Pai, ele está sempre nos corrigindo. Será que não vale a pena você depositar toda a sua confiança nele, ao invés de você procurar num guru da internet, ao invés de você procurar num coach, ao invés de você procurar numa pessoa que não conhece a palavra de Deus? Porque a Bíblia já diz que feliz, bem-aventurado é o homem que não anda sobre o conselho dos ímpios. Sabe quem é o ímpio? O ímpio é aquela pessoa que tem coragem de fazer algo que vai contra a palavra de Deus, que vai contra o Senhor. Esse é o ímpio. Eu não estou descredibilizando a pessoa falando que ela não é inteligente, às vezes ela é uma pessoa vivida, mais velha. Mas a Bíblia diz, não andeis sobre o conselho dos ímpios. Se você quer ao menos ser feliz. Voltando para o exemplo da minha amiga, ela estava nessa situação. E aí eu falei com ela, não, vamos consultar o Senhor? O que a Bíblia disse? E na época eu estava lendo Romanos, capítulo 12. E eu comecei a ler o início do capítulo, e tem uma parte, em outra tradução, não essa, na NVI, que fala, não pensem em vocês mais do que o necessário. Pensem moderadamente. E só essa palavra, ela já entendeu, equilíbrio. Eu não preciso sofrer, eu não preciso ir lá e fazer um resumo do zero. Eu falei com ela, olha, você já tem algum resumo que você está usando para estudar? Só dá, facilita a vida dela. Entende? Facilita a vida dela e não prejudica a sua. Equilíbrio. Princípio de amar o próximo como a si mesmo, na mesma medida. E naquele momento, quando eu li e eu percebi, caramba, é real. Isso aqui pode salvar vidas realmente. A palavra ela pode realmente pacificar. Onde poderia dar uma discussão, onde poderia criar um atrito, a palavra foi lá, entrou e funcionou. Então busca ter intimidade com a palavra. Busca ter intimidade todos os dias com isso aqui. Isso aqui vai transformar a sua vida. E não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão à sua volta, porque nosso Deus é um Deus egoísta. Nosso Deus é um Deus geracional que trabalha no todo. Que Ele melhora a tua vida, mas não é só para melhorar simplesmente a tua vida, não. É para melhorar a vida daqueles que estão ao seu redor. É para que mais pessoas conheçam o nome dEle e assim o nome dEle seja engrandecido e glorificado. Porque nós estamos aqui não para ter uma vida boa, mas para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então vamos começar lendo os primeiros capítulos de Romanos. Se eu, por acaso, eu vivo uma vida do jeito que eu quero e isso não me traz paz, então o que eu faço para ter paz? A resposta está em Romanos, capítulo 12. E diz bem assim, desculpem, eu abri Coríntios, perdão. Está escrito bem assim, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui, já no primeiro versículo, é que se você quer ter paz, não tem como você ter paz se você andar sobre o conselho desse mundo, sobre os padrões desse mundo. Se você quer ter paz de verdade para poder viver uma vida mais leve, servindo a Deus, cumprindo o seu propósito, ajudando as pessoas, você não pode andar nos padrões desse mundo, porque o padrão desse mundo é como Jesus Cristo fala, olho por olho, dente por dente. O padrão desse mundo é, bateu, levou. E isso não vai te trazer paz, só vai tirar a tua paz. Então, se você quer andar nessa terra, sendo discípulo de Cristo, você tem que viver como Ele. Você tem que viver, se você quer ter paz, você tem que se parecer com o príncipe da paz.
E o príncipe da paz, ele deixa, através do seu discípulo Paulo, nos dizendo, sejam renovados, sejam transformados pela renovação que há na sua mente. Essa renovação só vem através da palavra, da leitura da palavra, para que você entenda a mente de Cristo, como ele pensa. E assim você começa a ser transformado, você começa a pensar como ele, você começa a andar como ele. Os seus olhos já não veem as pessoas como um mero objeto, porque o mundo hoje em dia ele prega que nós somos meros objetos, meros utensílios. Na fábrica, por exemplo, onde eu trabalho, eu sinto isso, eu sou apenas um número. E na vida também é assim. É pregado que se você não der o seu melhor, se você não tiver o melhor trabalho, se você não fizer uma faculdade... Quem aqui já ouviu aquela frase? Se você não fizer escola, uma faculdade, não arrumar um trabalho, você não é ninguém na vida. Quem aqui já escutou essa frase? Você não é ninguém, você não vai se tornar ninguém, você tem que ser alguém na vida. Eu te pergunto, você não é? O seu trabalho que te define? Ou será que é a identidade de filho que Deus te dá? Ou será que é o propósito que Jesus Cristo tem para a sua vida? Porque ninguém está aqui por acaso. Todos vocês têm um propósito. Todos vocês têm um chamado. Todos vocês foram chamados e escolhidos para algo especial no reino do Senhor. A questão é, você vai confiar nele de verdade? Porque pode ser que ele te leve para caminhos que você não goste, mas são caminhos. É aquilo, a Bíblia já diz, os planos do Senhor são planos de paz e não de mal. Vai terminar bem. É um plano perfeito, vai terminar bem. Pode ser mais estreito. A porta para a vida é mais estreita. Tudo aquilo que vai nos levar para a vida, que vai nos gerar algum resultado positivo, é mais difícil. Mas gera um resultado para sempre. Continuando a leitura. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Esse versículo, no caso, esse versículo, no caso, 3, na NVI, é aquele versículo que eu acabei de explicar. Não pensem em vocês demasiadamente, além do que é necessário, mas, porém, dediquem-se uns aos outros. Sabe o que é pregado hoje em dia? Você vai na internet e o que vão falar? Não, primeiro você tem que cuidar de você. Primeiro é você, depois o resto. E se der o resto, na realidade, se der todas as pessoas, primeiro é você. E outros vão falar o contrário, mas vão falar de uma maneira equivocada. Então, você tem que fazer o bem, independente de tudo, você tem que sempre, estar servindo as pessoas. Essa falta de equilíbrio vai te levar para a ruína. E é a prova de que o nosso Deus é equilibrado. Porque a Bíblia diz, amem-se uns aos outros. Ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus está falando para você amar primeiro a você ou ao seu próximo? Nesse versículo. Ele está falando para você amar mais o teu próximo do que a ti mesmo? Não. Jesus Cristo está falando, ama a teu próximo como a ti mesmo. Na mesma medida que você ama a si mesmo, ama a teu próximo. É igual. É equilíbrio. E esse equilíbrio você só consegue viver em Jesus Cristo. Esse equilíbrio você só consegue viver numa vida separada. Sabe o que significa ser santo? Santo não é aquela pessoa que é canonizada pela igreja. Santo é a pessoa que foi separada por Deus. E todos aqui foram separados por Deus. Porque você tem um encontro com Ele. Você é filho dele. Não é pelas suas obras, não é porque você consegue fazer, não é porque você é muito bom, é porque a misericórdia do Senhor é tão grande, a graça dele é tão grande na sua vida, que mesmo você merecendo a morte, ele falou, não, eu vou separar você para algo diferente. Eu tenho vida para te entregar, eu tenho um amor, e o amor não é como esse mundo passageiro, não é um amor de dependência. Que, sendo bem sincero, por vezes eu vivi isso. Sabe qual é o problema de você amar as pessoas além da conta? É que você começa a ser escravo da vida das pessoas. E sabe qual é o problema de você amar a si mesmo além da conta? É porque aí você começa a ser orgulhoso. Você começa só a viver um egocentrismo. E a Bíblia já deixa bem claro, para que ele cresça é necessário que eu diminua. E a medida perfeita do Senhor é viver para Deus.
Se você é dependente de Deus, Ele te ensina a você conciliar tudo na sua vida. Agora vamos pular um pouquinho para baixo, no capítulo. Vamos ler a partir do versículo 9. E eu quero ler com você o título desse capítulo. O amor, o fervor, a umidade e a beneficência. E aqui começa dizendo assim: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O que estava dizendo aqui o apóstolo? Primeiro de tudo, sinceridade. Sinceridade é algo que é necessário para você acessar o Santo dos Santos. Deus não se importa com aquilo que você acha que pensa, com aquilo que você diz ser. Ele se importa com aquilo que está no seu coração. É por isso que muitas orações não são ouvidas. Às vezes você está se perguntando: mas eu faço tanta oração e Deus não responde. Porque você fala uma coisa com a boca, mas a intenção do seu coração não é essa. A intenção do seu coração não é agradar ao Senhor. A intenção do seu coração, ela é diferente daquilo que você fala. E sabe uma coisa interessante de você entender a paz? A paz, ela não é a ausência de problemas, ela é a tranquilidade para passar pelo meio dos problemas. Isso a gente percebe quando a gente olha a vida de Jesus Cristo, no episódio onde os discípulos eles estão no barco afundando, e talvez você não tenha a dimensão do que é isso, porque você talvez nunca esteve num barco, mas eu estava vendo uma série recentemente, uma série chamada, no caso, eu acredito que todo mundo aqui tenha visto, The Chosen, no caso. E nessa série tem um episódio onde os discípulos eles estão no barco e aquilo se mostra o que é assustador. É assustador, como é que você não entra em pânico? Um barquinho pequeno e as ondas enormes, um vendaval, uma chuva intensa, como é que você não se desespera com água entrando? Mas aí, não mostra nesse capítulo, mas aí a Bíblia fala que Jesus Cristo ele estava dormindo. Enquanto os discípulos estavam lá desesperados, meu Deus, o que a gente vai fazer? Nós vamos morrer. Jesus Cristo ele estava dormindo em meio à dificuldade. Como isso é possível? E eu quero te lembrar uma coisa. Jesus Cristo era 100% homem, mas também era 100% Deus. Ele era os dois. Então você não pode falar que impossível. Não é, porque Jesus Cristo conseguiu ter paz. Sabe como é que ele conseguiu? Confiando no Senhor verdadeiramente. Sabendo que se o Pai falou para ele fazer, se ele tem uma missão, não importa a tempestade. Não importa a dificuldade, não importa a pressão, não importa o quanto eu sou pressionado, o quanto eu sou pisado. Se no meu coração só tem paz para entregar, é isso que eu vou entregar. Se no seu coração tem desespero, você vai fazer que nem os discípulos. No momento, é aquilo, se você não confia no Senhor, a verdade vem à tona na primeira prensa, na primeira dificuldade, quando a coisa começa a apertar. Aí você revela quem você é, através das atitudes. E Jesus Cristo ele só tinha paz para entregar, só tinha autoridade para repreender a tempestade. Por isso que o vento cessou. Então, se a gente quer ter paz, a gente tem que, ser parecido, viver como Ele. Eu não sei se você entende o que é ser discípulo, mas ser discípulo é justamente você viver conforme o seu mestre diz. Jesus Cristo é o nosso mestre. Nós somos discípulos dele ainda. Por que nós não estamos aprendendo com o nosso mestre? O que tem tirado o nosso foco, o nosso tempo? O que tem sido prioridade na nossa vida? Eu não sei se você percebeu, mas eu estou falando de Jesus Cristo. Ele é o único que pode transformar a sua história. Médico nenhum não pode. Psicólogo às vezes tem problema que não resolve. Vai por mim. Eu tenho. E tem problema que o psicólogo não resolve. É só Jesus. É só Jesus Cristo mesmo. Tem problema que terapeuta não resolve. Tem problema que o médico não vai resolver. Tem problema que a polícia, que a justiça não vai resolver. É só Jesus Cristo que pode resolver. E se a sua vida não estiver de verdade, entregue nele. Se você não estiver confiando nele, praticando, demonstrando que você confia com as suas atitudes, você vai perecer. Você não vai conseguir sobreviver às dificuldades dessa vida. Vamos continuar? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe o que eu acho interessante? É que a gente não sendo nada, a gente é só pó da terra. A gente quer ser servido, na maioria das vezes, quando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele veio para servir. Ele se humilhou, ele se entregou, ele veio, a Bíblia diz, ele esvaziou-se de toda a sua glória, por amor a mim e a você.
Aí vem uma pessoa que no seu dia a dia vai brigar com você e você vai falar, quem é você para fazer isso comigo? E aí eu te pergunto, o Espírito Santo me manda te perguntar, quem é você na realidade? Para você achar-se superior a essa pessoa. Você como eu é apenas um pó da terra. A nossa diferença é que Jesus ele nos amou. Ele ama também essa pessoa que está fora, entendeu? Mas nós tivemos a oportunidade de ter um encontro com ele. Você não era para ser luz? Nós estamos sempre pensando em consumir. As relações, a gente vê isso muito nos relacionamentos. A maioria das pessoas tem esse pensamento quando entra no relacionamento. Eu vou estar com essa pessoa para ser feliz. Você já não está pensando errado? Você já não está pensando, sabe, como eu vou consumir alguma coisa aqui? A sua felicidade não está nessa pessoa. O problema que destrói a maioria dos relacionamentos é isso. A gente está sempre querendo ser servido. Mas e se a mente de Cristo entrar na sua vida e você começar a pensar, não, como é que eu já sou feliz? Como é que eu posso fazer essa pessoa mais feliz? Como é que eu posso servir as pessoas? E isso eu amplio não só para relacionamento de namorado, namorada, ou marido e mulher, até porque eu não sou casado, não tenho autoridade para falar sobre isso. Mas, sabe, para todos os relacionamentos à sua volta, busca servir mais, para de querer consumir, tira essa mentalidade consumista. Às vezes as pessoas vêm aqui no culto e você percebe, elas estão querendo um show. Sabe como é que as coisas começaram a mudar na minha vida aqui, pelo menos em sentido de adoração? Foi quando eu entrei num culto pensando, a primeira vez que eu pensei assim, olha, e eu senti mesmo no meu coração, um desejo sincero mesmo, sabe? Eu vou entrar aqui, mas eu vou entregar o meu melhor louvor, a minha melhor adoração. E aí Jesus Cristo, ele achou espaço em mim e ele me encheu da presença dele. Porque eu não estava pela primeira vez na minha vida pensando, não, eu vou vir aqui, eu só vou consumir. Ah, se eu receber uma palavra, sabe, eu estava aqui para entregar algo ao Senhor. Sabe, começa a notar aquilo que você faz, começa a analisar a sua conduta e você vai perceber que tem muita coisa que está fora, sabe, daquilo que a palavra orienta. Continuando. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo o Senhor. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Sabe o que Jesus Cristo está falando aqui através de Paulo? Ele está falando, seja paciente na tribulação, se alegra na esperança. Mas às vezes você se pergunta, que esperança? Sabe por que você não tem esperança para poder se apegar em meio à tribulação e aí você consegue ser paciente? É porque você não confia de verdade no Senhor. Essa é a verdade, gente. Sabe, eu sei que eu estou pressionando, eu sei que eu estou pegando pesado, mas o Espírito Santo também pegou assim comigo. Porque é verdade. Para notar, na sua dificuldade, quem você recorre primeiro? O seu melhor amigo ou Deus? Você vê a verdade nas atitudes. Quem você procura? Você procura o médico, o psicólogo, ou você se ajoelha e clama, Senhor Jesus, eu não consigo sentir. Eu estou passando por essa dificuldade, se o Senhor não me tirar dela, então, por favor, que eu tenha certeza de que o Senhor está comigo. Você não se humilha na presença dele. Porque você não confia nele, você não consegue se lembrar das promessas que ele fez na sua vida. E aí você não tem nada para se apegar, nada para ter esperança. Porque eu, nos meus momentos de dificuldade, no que eu me apego? A Bíblia diz, tem um versículo que diz, traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Que esperança é essa? Muitas vezes são as promessas que Jesus Cristo fez e já cumpriu. Eu olho para trás e eu percebo, o mesmo Deus do passado que cumpriu essas promessas, ele é fiel para cumprir as que ainda estão por vir. O Deus que não falhou comigo nenhuma vez. Para analisar todas as pessoas da sua vida. Provavelmente todos já falharam com você. E provavelmente você também já se decepcionou. Mas me diga uma vez que Deus te decepcionou. Uma vez. Uma vez que Deus te decepcionou. Ele nunca falhou.
Ele sempre esteve com você nos seus piores momentos, nos seus momentos mais difíceis. Ele sempre esteve com você. O problema é que você não confia nele. E por isso que você ainda não consegue enxergar. As escamas dos seus olhos ainda tampam a glória do Senhor. E é por isso que, nesse momento, eu gostaria de pedir ao Espírito Santo encarecidamente para que, se alguém ainda está cego da presença, se ainda não consegue ver a presença de Deus, se ainda não consegue ainda enxergar que Ele está aqui, que Ele está agindo, que as escamas dos seus olhos caiam. Que os seus olhos espirituais se abram, que os teus ouvidos, que estavam tampados até então, possam ouvir. Porque Jesus Cristo ele vai falar em outra parábola, numa explicação, ele fala, tem algumas pessoas que ouvem, mas não entendem. Os seus ouvidos estão tapados. Eles ouvem a verdade, mas não conseguem entender e perceber que a verdade está aqui. Eu não sei você, mas isso me traz um desespero. Um desespero, porque imagina você estar num lugar onde a glória do Senhor está sendo revelada, onde a verdade, onde o destrave, onde, sabe, está tudo acontecendo e você está alheio, você está parado, você está sem sentir nada. Isso me causa um desespero, um sentimento, sabe, não, eu preciso me submeter mais a Deus. Eu preciso me humilhar mais, eu preciso buscar conhecer o meu Deus. Eu preciso todos os dias tirar um tempo para poder viver o amor dele, para poder estar com ele. Eu preciso tirar um tempo todo dia. Sabe, às vezes eu não entendia isso, até então eu não entendia. O que o pastor Marcelino ele falou aqui muitas vezes, sabe? Ele falou que ele tirava um tempo para falar com Deus, mas ele também tirava um tempo para poder escutar. Um tempo simplesmente que ele ficava parado e ficava esperando uma resposta. Sabe, eu quero te lembrar que a palavra oração, ela simplesmente significa conversar com Deus, conversar com o Altíssimo. E numa conversa você fala, mas você também tem que escutar. Quantos estão tirando o tempo para poder escutar aquilo que Deus fala? E fica tranquilo, porque se você não entender de verdade, se você não conseguir ouvir a voz audível dele, se você pelo menos demonstrar que você quer ouvi-lo, ele vai ter um jeito de falar com você que você vai ter certeza que é ele. Seja através de um sentimento, seja através de uma situação, seja através do que for. O nosso Deus, ele arruma muitas formas de falar com as pessoas através da Bíblia. Você vê isso. O problema é você tem que conhecer a palavra para você saber que Deus está falando. Vamos lá. Alegrai-vos na esperança. Sedes pacientes na tribulação e perseverai nas orações, falando com Deus, esperando nele. Comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoai. O que está escrito aqui? Se alguém fizer algo ruim com você, é para você fazer o bem. Se uma pessoa te perseguir, te caluniar, te maltratar, se uma pessoa te difamar, você vai fazer o bem. Você vai falar bem dela. Você vai orar por ela. Afinal de contas, que virtude há em você fazer o bem só para quem te faz bem? Isso até os publicanos fazem. Isso até, sabe, qualquer pessoa faz. Agora, filho de Deus, cumpre isso aqui. Cumpre a palavra. Filho de Deus faz o bem para quem faz o mal. Mesmo tendo, às vezes, raiva, mesmo tendo dificuldade, ele se submete ao Deus Altíssimo. Porque quem se humilha a Deus não é humilhado na mão de ninguém. Se você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, ninguém terá o poder de te humilhar. A Bíblia já diz, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo. Mas, sabe, não se preocupem com isso. Às vezes a pessoa ela pode estar te machucando fisicamente, pode estar tentando te violar emocionalmente, mas se preocupa com aquele que pode atingir o espírito. E aquele que blinda teu espírito é Jesus Cristo. Aquele que blinda a sua alma é Jesus Cristo. Vamos continuar. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso aqui me traz em menção algo que eu vivi hoje. Eu estava na minha casa e eu acordei, eu deveria ter orado, mas a primeira coisa que eu fiz não foi orar, a primeira coisa que eu fiz não foi ver a palavra para ver se estava tudo bem, porque eu confio no Senhor.
Eu sei que Ele vai entregar. Quando chegar um momento, eu peço a Ele, mas eu sei que Ele vai entregar aquilo que vocês precisam, aquilo que nem estava preparado no meu coração. Eu sei que Ele vai fazer. Por isso que eu não me preocupei lá em ensaiar. Sabe o que eu fui fazer? Eu fui ver um filme com meu irmão mais novo, Arthur. Sabe quantas vezes a gente está perdendo tempo de se alegrar com quem se alegra? Quantas vezes a gente está tão preocupado com as coisas cotidianas que a gente não tira um tempo para estar com uma pessoa que vale a pena? Para estar com as pessoas que realmente valiam a pena. Às vezes você está valorizando sempre quem está lá fora, sempre quem não está disponível para você. Mas às vezes tem uma pessoa que está perto de você e está falando: ei, eu estou aqui, você pode me dar uma atenção? Eu estou aqui disponível para você, por que você está olhando para quem está lá fora? Valoriza quem te valoriza, valoriza as pessoas que estão disponíveis para você ter momentos com elas. Eu tive um momento assim, maravilhoso com meu irmão, vendo esse filme. Sabe? Memórias, criar memórias. Para de viver ansioso. Para de viver sempre preocupado. Confia no teu Deus. Vamos lá. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Provérbios, livro do homem mais sábio que já existiu depois de Cristo, Salomão. Ele vai falar que você não deve confiar no seu próprio entendimento. Não confie naquilo que você acha que sabe. E agora eu quero te fazer você pensar no seguinte. Quantas vezes você desobedeceu seu pai e sua mãe e eles estavam certos? Sabe? Porque tem vezes que eles erram, tudo bem. Entendeu? Todo mundo é ser humano. Mas pensa nas vezes que eles estavam certos. Eles sabiam do problema, você não ouviu e você se quebrou porque você não escutou. Você falou: meu pai e minha mãe estavam certos. Sabe por que você não escutou naquele momento? Orgulho. E a Bíblia diz que Deus abate os orgulhosos, mas exalta os humildes. E sabe por que você não escutou o conselho dos seus pais? Sabe por que você não escutou a orientação dos seus pais? Porque é aquilo, o orgulhoso, ele começa a confiar em si próprio. E ele não confia na palavra do Pai. Quantos de nós estamos também não confiando em Deus, da mesma forma que nós fazemos com os nossos pais? É por isso que a nossa vida está do jeito que está, gente. É por isso que a gente ainda não está vivendo o extraordinário do Senhor. É por isso que a gente pede, a gente clama. E sabe, Deus pela misericórdia dele ainda dá a presença dele. Mas ele queria dar mais. Mas ele não entrega nada que vai te destruir. Nada que você não está maduro para receber. Porque como vai ser o tema do seminário Hombridade, vai ser o tema. Deus ele não trata com meninos, ele trata com homens. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz em Coríntios: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu acabei com as coisas de menino. Isso serve para todos. Acaba com as coisas de menino, chega! Está na hora de você viver um tempo de mais maturidade. Está na hora de você começar a viver o extraordinário do Senhor. Está na hora dele começar a perceber que você está pronto, que o seu coração está pronto e preparado para receber aquilo que ele quer te entregar. Porque tem pessoas que estão morrendo lá fora, sem conhecer o evangelho que você carrega. Tem pessoas lá fora que querem ter uma oportunidade de conhecer o Deus que você serve. Seu amigo, às vezes, na escola. Para quem trabalha, o seu colega. E você está calado. E às vezes você não recebe, às vezes você se pergunta: Deus, como é que eu falo com essa pessoa? Mas aí Deus vê, mas ele não tem maturidade ainda para poder entregar. É capaz dele cair com a própria palavra. Como é que eu vou entregar? Deus é pai. Ele não vai te perder. Deus é pai. Ele não vai te antecipar uma herança. Deus é pai. O pai que ama repreende o seu filho. Ele cuida, ele zela pela vida do filho. Continuando. A ninguém torneis o mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos.
Seja um pacificador. Para de ficar criando problema, para de ficar perpetuando o mal. Para, porque depois você vai querer paz e você não vai ter. Você não vai ter. A Bíblia já diz, tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Se você está plantando perturbação na vida dos outros, você também vai receber perturbação. Se você não semeia a paz, se você não é um embaixador da paz, você não vai ter paz no seu coração. Tanto para você quanto para as pessoas à sua volta. E eu não sei se você percebeu, mas só perturba as pessoas quem também está perturbado. Nós precisamos começar a tomar uma postura na nossa vida. A Bíblia diz, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Você não tem que ir lá e tirar satisfações com a pessoa. O seu próprio Deus vai cuidar de você. Ele vai, cuidar da sua causa. Você tem um justo juiz. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas antes vença o mal com o bem. Eu só quero finalizar dizendo o seguinte. Você quer ter paz de verdade? Você quer que o Espírito Santo faça morada em você? Comece a ser um embaixador da paz. Comece a colocar mais prioridade na sua vida com Deus. Comece a ser de verdade, a tomar um posicionamento. Aconteceu uma situação na minha vida recentemente com meu chefe. Meu chefe, no meu trabalho, ele começou a falar mal de mim pelas minhas costas. À toa, meu chefe. E eu sempre cumprimentei ele quando eu tinha oportunidade. E depois que eu descobri isso, o que você acha que eu fiz? Você acha que eu virei as costas? Eu comecei a virar o rosto? Não. Eu não fiz isso. Pelo contrário, a partir de agora eu sou intencional. Eu fui lá e busquei sempre, toda vez que eu tenho oportunidade, eu vou lá e cumprimento ele. Porque eu sou filho de Deus. Se ele está perturbado, se ele está sem paz, não sou eu que vou atrapalhar mais. Não sou eu que vou continuar propagando ódio. Seja assim na sua vida. Eu quero te dizer que se você quer a paz, ela está disponível para todos aqueles que querem e buscam ter um relacionamento com Deus. Não deixe de confiar em Deus, porque as pessoas falham com você. Deus não é as pessoas para falhar com você. Comece a orar, comece a se aprofundar. E você pode ter certeza que, independente do problema, você vai ter paz. Se você começar a se aprofundar mesmo na palavra do Senhor. É aquilo, as promessas do Senhor jamais passarão. A Bíblia diz, o justo terá muitas aflições. Mas Jesus diz, tem bom ânimo, eu venci o mundo. E se você viver com Ele, você também vai vencer. Fiquem todos de pé, fazemos a oração, terminar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez e faz na nossa vida. Obrigado, meu Deus, porque nós não somos muitas vezes gratos àquilo que o Senhor faz e quem o Senhor é. Nós não somos gratos pelo maior bem, meu Deus, que o Senhor nos deu, que é justamente a salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua paz, obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado, pelo teu carinho de pai. Obrigado, meu Deus, por aquilo que foi ministrado. Obrigado, meu Deus, pelos corações e pelas vidas que estão ouvindo isso, meu Pai. Que não venha ser apenas um texto de 2000 anos atrás, mas que eles venham viver de verdade, que eles venham reconhecer, meu Deus, que o Senhor é real e que o Senhor ainda age, que o Senhor ainda opera na vida de cada um aqui. Deus, Ele quer transformar a tua história e a vida daqueles que estão ao teu redor, para que o nome dEle venha ser glorificado e exaltado. Por isso, se renda a Ele. Como eu disse na quinta-feira, entrega seu coração de verdade a Ele. E você vai viver o extraordinário do Senhor. Porque Ele sabe que o teu coração não vai estar apegado nessa terra, mas vai estar apegado a Ele. O teu coração é dEle. Ele diz que não perde nenhum dos seus. Todos aqueles que Ele chamou e redimiu, Ele não vai perder. E é por isso que Ele está te orientando. Por isso, se renda a Ele. Essa é a minha oração, Senhor Jesus. Que teu nome venha ser glorificado e exaltado hoje e para sempre. Amém.